As condições de trabalho das mulheres, tempo, saúde, valorização e dignidade, por Thaís Lapa. A forma desigual pela qual o trabalho é dividido entre homens e mulheres tem sido objeto de discussão e pesquisas já há algumas décadas. No contexto atual, mesmo que haja melhora de alguns índices de participação das mulheres no mercado de trabalho, em partes possibilitadas por seu maior acesso à escolarização, ainda está longe de resolução o problema da segregação por sexo no mercado laboral e da desvalorização dos trabalhos considerados femininos. Em contextos como o brasileiro, essa forma desvantajosa de inserção laboral para mulheres adquire um contorno mais perverso por estar entrecruzada à problemática racial. Temos uma longa trajetória de apartamento da população negra dos trabalhos menos penosos e melhor remunerados, frutos de um passado mal resolvido de escravismo, que deixa marcas de racismo nas relações de trabalho até hoje. Uma delas se revela justamente na composição do mercado de trabalho. As mulheres negras são maioria nos empregos de menor remuneração e em piores condições de exercício, nos informais e nos desprotegidos por direitos. A despeito dessa composição não homogênea, as mulheres enfrentam desafios similares quando se trata de discutir problemas relativos às condições de trabalho. Em primeiro lugar, a particularidade de que é delas que se espera prioritariamente a realização do trabalho doméstico e de cuidados. Foram elas, muito mais do que os homens, que precisaram deixar empregos durante o período de fechamento de escolas e creches da pandemia por conta de não terem com quem deixar os filhos. E são elas que perdem oportunidades de emprego ou promoção por serem mães ou vistas como gestantes potenciais. Assim, recai sobre mulheres, sobretudo as que não têm condições de delegar trabalhos domésticos e de cuidados a outras pessoas, o peso de conciliar seu tempo entre emprego e trabalho reprodutivo. Mas por que, no trabalho e na sociedade, filhos são considerados responsabilidade exclusiva da mãe? Por que não direcionar o olhar à necessidade de distribuir melhor o trabalho de cuidados com a ampliação da licença paternidade de creches, já que a forma desta distribuição afeta as condições de mulheres e homens se empregarem? Do mesmo modo, por que não tratar a redução da jornada de trabalho sem reduzir salários como uma urgência, ao invés de um sonho longínquo? Sim, falta tempo para tanto trabalho, sobretudo para as mulheres. Porém, a maternidade em exercício ou potencial não é o único desafio que enfrentam ao trabalhar. Nos próprios empregos, por estarem sujeitas a determinantes de segregação, tanto horizontal, limitadas a certas ocupações dentro das profissões, como vertical, o chamado teto de vidro, para alcançar cargos de chefia, elas têm tido um tipo de evolução na participação do mercado de trabalho que pode ser chamada, como caracterizou Hellet Safiotti, de integração periférica. Quando levado em conta o critério racial dessa segregação junto ao de gênero, nota-se, como analisou Lélia Gonzalez, que são as trabalhadoras negras as que acabam em empregos refúgio, os não desejáveis aos demais, como o de empregada doméstica. E mesmo atividades consideradas femininas, quando realizadas em casa, como a de cozinhar, passam a ser trabalhos de homem, quando realizadas de forma profissional, o que alija e discrimina mulheres nesses espaços. Inúmeros estudos têm revelado que, nas profissões em que as mulheres possuem as mesmas escolaridades e experiência que os homens, a permanência delas no emprego ainda encontra inúmeras barreiras de convívio em ambientes de maioria masculina que chegam a ser hostis e violentos, violências que, entre outras formas, se manifestam por meio de assédios, como o moral e o sexual, barreiras de reconhecimento de sua qualificação, que, por suas vezes, para ser creditada, deve se provar superior à dos homens, de ser justamente recompensada pelo trabalho, ao invés de, frequentemente, sobre inferioridade salarial,
com relação a eles. Ademais, enfrentam representações estereotipadas sobre parte de suas habilidades adquiridas, ditas naturalmente femininas, que resultam em trabalho pago como desqualificado. As formas de adoecimento que acometem trabalhadoras se relacionam diretamente a essa divisão sexual desigual e discriminatória do trabalho. Trabalhos penosos e sujeitos à pressão por agilidade, baixa margem de autonomia sem adaptação ergonômica, quando realizado por mulheres, têm maior dificuldade de reconhecimento das suas más condições e chegam a ser retratados como leves. Desde as antigas digitadoras e bancárias até as montadoras de pequenos produtos eletroeletrônicos, as mulheres têm sido afetadas por doenças silenciosas, físicas e psíquicas, decorrente do modo de trabalho em setores onde costumam ser maioria. Repetitivos, intenso e sob elevada pressão por metas. Frequentemente, em mulheres, as LERs, DORTs e os adoecimentos psíquicos têm sido problemas de saúde decorrentes do trabalho raramente reconhecido como tais pelos empregadores. Consequências comuns são o presenteísmo, isto é, ter de trabalhar mesmo doente ou ser demitida, demitir-se sem amparo e direitos previdenciários acidentários. Diante de tal cenário, revela-se ser central a bandeira da melhoria de condições de trabalho das mulheres, a caminhar junto à reivindicação da igualdade salarial entre os sexos, ganhar melhor e, evidentemente, importante, mas não deve ser visto como preço ou compensação a um trabalho que faz adoecer. Nesse processo de colocar limites à exploração laboral, adquire profunda relevância o enfrentamento de mecanismos de exaurimento, como metas abusivas e prolongamento de jornadas sem direito à desconexão no tempo livre. A fração feminina da classe trabalhadora, que carrega tantos pesos, parece não ter opção para se livrar deles fora da luta. Sua inconformidade, sua organização em coletivos sindicais de gênero são imprescindíveis para a construção de formas de trabalho mais dignas. Que os homens trabalhadores se forjem aliados. Avante, trabalhadoras valentes. Thaís de Souza Lapa é professora de Sociologia na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, onde coordena o Laboratório de Sociologia do Trabalho, LASTRO. É autora do livro Gênero do Trabalho Operário.